Vamos então de imediato para imagens breves que têm a ver com uma reportagem que apresentaremos sobre um jogo de computador com a particularidade de ter um know-how perfeitamente português. Vamos então ver as imagens. Hoje temos um novo jogo para vos divulgar. Trata-se de City Connection, um jogo que tem como cenário algumas das mais conhecidas cidades mundiais e que tem a particularidade de ter sido feito por 3 jovens portugueses. Merece por isso mesmo este jogo e esta semana um destaque muito especial. Temos já no ecrã City Connection, uma adaptação de um jogo bastante popular e existente para as máquinas de jogos. City Connection foi feito por 3 portugueses, Manuel Lemos, Ricardo Pinho e Jorge Gordinho, respectivamente programação, gráficos e som, não se encontrando ainda em fase de produção. Tudo se passa tendo como cenário algumas das cidades mais conhecidas em todo o mundo. O jogador controla um pequeno carro que se desloca por cima de plataformas. O objetivo em cada nível é percorrer toda a área das diversas plataformas para depois passar ao nível seguinte e assim ir viajando por alguns dos locais mundialmente mais famosos. A dificultar a missão do jogador, espalhados pelas plataformas, existem diversos carros com os quais não se pode colidir, a menos que eles estejam descontrolados. Para descontrolar um carro é necessário atirar-lhe uma lata de óleo. As latas de óleo encontram-se espalhadas pelas diversas plataformas. Passamos agora para o final do segundo nível. Como se pode observar, tem como cenário a cidade de Londres. Neste caso, o nível foi terminado com sucesso e há a passagem ao nível seguinte, que tem como local de ação Paris. O principal obstáculo não são, no entanto, os carros, pois estes facilmente podem ser eliminados, mas sim um gato que por vezes surge e com o qual não se pode colidir de forma alguma. Caso a colisão seja inevitável, há a perda de uma vida. Mudando de cenário, uma outra forma de ultrapassar um nível é ir captando, até 3, os balões que por vezes surgem com o desenrolar da ação. Neste caso, o terceiro balão foi captado e a viagem para o nível seguinte é imediata.
O cenário agora é Agra, uma das mais conhecidas cidades indianas. No final do jogo, caso a pontuação seja suficientemente elevada, o nome do jogador é fixado no quadro de honra, sendo a sua posição anunciada pelo próprio computador. Portanto, em estúdio temos, como é habitual, o Paulo Lima, só que um convidado. O convidado é o Manuel Lemos, que juntamente com o Gordinho e o Pinho, portanto são os apelidos dos outros dois companheiros de aventura, não é? Quais são os nomes próprios deles? Do Gordinho e do Pinho? Ricardo Pinho e o Paulo Gordinho. E o Paulo Gordinho. Portanto, isto à partida parece uma brincadeira, mas não é seríssimo. O Gordinho e o Pinho, não há aqui brincadeira nenhuma, são os nomes deles. Portanto, vocês juntaram-se e, na sequência dessa reunião, conseguiram este trabalho acabado, que era interessante que viesse a ser produzido, não é? Pois, portanto, o programa não é original, portanto, é uma conversão de jogos que há para as máquinas. Portanto, foi lançado nas máquinas em 1985. Uma empresa japonesa, como é costume, quase todos os jogos das máquinas são lançados por empresas japonesas. Portanto, para comercializar este jogo, é preciso, portanto, uma licença. Portanto, tem de pagar os direitos. Mas, para isso, convinha que fosse uma empresa inglesa, porque é em Inglaterra que são lançados os jogos, principalmente para o Spectrum. Apesar de já estar a ser feita a versão para o Commodore Amiga. Os motivos que vos levaram a lançar mãos a esta obra? Quer dizer, ao princípio a ideia era fazer um jogo independentemente de qualquer fosse. Na altura estávamos a ver tantos jogos, ainda hoje se vê de muitos jogos, a gente como gosta disto, nós decidimos fazer por acaso lembrámos de fazer um jogo das máquinas, porque nessa altura estava-se a começar a fazer conversões das máquinas, uma coisa que até à altura era só jogos originais para o computador, e depois alguém deve ter lembrado de lançar conversões de jogos das máquinas para computadores, qualquer computador. Paulo, certamente tens uma pergunta a fazer aqui ao Manuel. Sei lá, tinha várias perguntas a fazer, mas posso começar, por exemplo, isto é um trabalho criativo, não é? Até que ponto é que vocês, na certa altura, não entraram em discussão com certas ideias que entravam em conflito com os outros? Devem ter entrado em muito, não? Discussões. Isso dava outro programa. Pois. Era o programa do programa. Pois, até que ponto é que o trabalho de equipa, portanto, resultou mesmo? Resultou, quer dizer, uns tiveram que se sujeitar às opiniões dos outros, não é? Portanto, a gente não concordava em muitos pormenores, mas o que interessava era fazer um jogo jogável, com bom aspecto, que atraísse logo à primeira vista. Uhum. E foi difícil? Quer dizer, foi difícil, não foi, quer dizer, o mais difícil foi ter que estar a fazer durante 2 anos um programa que, se tivesse sido produzido por uma empresa, talvez durasse 2 ou 3 meses, ou até talvez no máximo 6, conforme a perfeição a que quisessem chegar. Nos intervalos das aulas, não? Sim, principalmente mais nas férias do que nos intervalos das aulas. Até porque, portanto, é o caso do Ricardo, que está a estudar no Porto, na Universidade. Eu estou em Aveiro, e quando a gente, portanto, só quando eu e ele estávamos cá é que a gente combinava como é que faríamos, íamos, portanto, claro, ver a máquina para combinar os pormenores, e foi assim. E uma coisa que é importante, por exemplo, porque conheço muitas pessoas que começam a pensar em fazer um jogo, mas essa ideia não passa, portanto, de uma ideia e não passam à prática. Não passa de uma intenção, não é? Exato, e desistem muito. Vocês, quais foram as motivações que sentiram para continuar e acabar o jogo? Não sei, quer dizer, para fazer um programa destes... Tinha uma vontade muito forte, não é? Sim, isto demora muito tempo e custa muito. Principalmente porque, em perspectiva, teríamos ganho mesmo bastante dinheiro se tivéssemos conseguido comercializar. O que não aconteceu até agora, porque, devido ao facto de ser uma conversão, as empresas não apostam tanto em conversões feitas por freelancers, portanto são os programadores que começam por si próprios. Portanto, foi o caso da empresa Ocean, que foi assim que ela nos respondeu, que a política deles é conversões só feitas por in-house, como eles dizem, que é lá mesmo contratado de programadores. Portanto, nós vamos ter algumas dificuldades, eu espero que para breve consigamos, mas não sei é para quando. Tentado a contatar com outras empresas, vamos ver até quando. Manuel Lemos, muitos parabéns também extensíveis dentro da Máquina Elementar Justiça aos companheiros Gordinho e Pinho.
Cá ficamos à espera de notícias vossas e, uma vez mais, parabéns. Um trabalho deste tipo, com este fogo, merece parabéns. Não é assim, Paulo? E eu posso dizer que este jogo não fica atrás da maior parte dos jogos que andam aí no mercado e que são comercializados. Enfim, é um jogo que tem todos os ingredientes para ser um bom jogo. Aqui ficam rendidas as nossas homenagens aos 3 autores. Obrigado. Até uma próxima oportunidade. Até Paulo, para a nós até sexta-feira próxima.